Boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um debate para as eleições legislativas. Hoje com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e o presidente do Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. Muito boa noite a ambos. Volto a recordar que este debate vai ter 25 minutos a partir de agora e que os cronómetros vão estar visíveis durante esse tempo. Vamos começar por falar de um tema que é particularmente impopular numa campanha eleitoral, que são os impostos. João Coutinho Figueiredo, vou começar desta vez por si. A Iniciativa Liberal é defensora da taxa única de IRS de 15%, mas nunca ficou claro quais são as soluções para a perda da receita orçamental. Muito boa noite, Rosa. Muito boa noite, Catarina Martins. É um gosto de estar aqui e ter mais uma oportunidade para demonstrar que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E uma das áreas onde faz mais falta é exatamente na área fiscal, porque Portugal há demasiado tempo tem um nível de carga fiscal e um nível ainda superior de esforço fiscal, que reflete, no fundo, o rendimento que fica disponível depois do pagamento de impostos, que tem sido muito limitativo, não só da capacidade das pessoas poderem conduzir a sua vida e ter uma vida mais digna, mas também de toda a economia progredir. E quando nós propusemos, logo desde o início do nosso programa político, uma taxa única de IRS de 15%, fizemos, por um lado, também por uma lógica de provocar a discussão, de achar que um sistema que hoje tem 7 escalões e que o Bloco de Esquerda aparentemente pretende passar para 9 escalões, de acordo com o seu programa, é excessivamente complexo, é excessivamente progressivo e faz com que qualquer aumento de salários de pessoas que sejam assalariadas e estejam, por exemplo, a começar a sua vida profissional, os leve imediatamente a serem muito honorados com impostos e a produzir a imigração jovem que temos estado a produzir. Mas a taxa única é aquele que produz maior justiça fiscal? Produz no sentido em que não penaliza o crescimento de rendimento à medida que se progride na carreira profissional. É isso, sobretudo, que pretende fazer. Porque, contrariamente ao que é dito, não são os ricos, os muito ricos, que pagam IRS. A tributação sobre os muito ricos já é outra coisa completamente diferente. São as pessoas que trabalham que pagam IRS e isso faria com que tivéssemos muito maior incentivo para o crescimento das carreiras e da vontade de subir na carreira em Portugal. E desde o princípio dissemos que, como é uma transição drástica, importante, significativa, preferíamos fazê-lo de forma gradual e as propostas que apresentámos nos 2 orçamentos de Estado que discutimos nesta meia legislatura que estivemos no Parlamento, previam 2 taxas. E esse sistema de 2 taxas tem um custo de cerca de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões de euros pagam-se facilmente. Por um lado, porque como todos aceitam, a redução fiscal produz crescimento e as pessoas podem não ter noção, mas 1% de aumento no PIB produz automaticamente, depois com os níveis de carga fiscal que temos em Portugal, cerca de 700 milhões de euros de receitas. Portanto, subindo 1,5% o PIB acima do que subiria, e nós acreditamos convictamente que é possível fazê-lo, que durante uma legislatura o PIB subir mais 6 ou 7% no global dos 4 anos do que cresceria de outra forma, é suficiente para pagar metade desta quebra de receitas. E o resto, há muita coisa nos gastos do Estado que podem ser cortadas. E não falo só aqui de coisas óbvias como a TAP ou o fim das PPPs na saúde, que custaram tanto dinheiro ao Estado português. Mas e os que pagam menos e de repente passam a pagar muito mais, tendo em conta a vossa proposta de regime fiscal? Na nossa proposta, ninguém paga mais impostos. Todos pagam menos, exceto aqueles que pagam 0, que continuam a pagar 0. A Catarina Martins e o Bloco de Esquerda têm previsto no programa eleitoral mais 2 escalões de IRS. A minha pergunta é, com que objetivo? Muito boa noite. Cumprimento ao Dr. Coutinho Figueiredo, cumprimento a Rosa, muito gosto. Temos estado aqui em vários debates, já calhou assim pelo sorteio. Nós estamos aqui com uma situação um bocadinho complicada, que eu vou tentar explicar. Eu conheço um projeto da Iniciativa Liberal de um programa de 2019, de uma flat tax de 15%. E agora ouço falar de 2 taxas. Não sei de que é que está a falar. Porquê? As 2 propostas do orçamento que apresentámos nos orçamentos. As propostas do orçamento. É que não há programa eleitoral da Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda apresentou o seu programa, toda a gente o pode conhecer. A Iniciativa Liberal, não sei se é uma tática de concorrência liberal, mas na verdade ainda não conhecemos o programa. Tem toda a razão, atrasamos uns dias, é apresentado no sábado em Guimarães. Então eu terei então todo o gosto em ver. Agora, era bom lembrar que a primeira proposta que foi conhecida no programa eleitoral de 2019 é uma proposta de uma taxa única de 15% e vamos ver, se um CEO que ganha 250 mil euros por mês e um trabalhador da mesma empresa ganha 800 euros por mês, nos estiverem a ouvir, há um que vai gostar muito dessa proposta
E não é o que ganha 800 euros por mês. Eu acho É o que que são as ganha duas questões. 250 mil euros por mês, que vai poupar 900 mil euros em impostos e mesmo assim vai continuar a ganhar mais de 4 mil euros por dia. Enquanto que o que ganha 800 euros por mês, na verdade, vai passar a pagar imposto quando agora não paga nenhum imposto. E, portanto, esta proposta da Iniciativa Liberal, aliás, enfim, é uma proposta muito extremada da direita sobre flat tax, é uma proposta que será muito boa para os muito ricos, não em relação a quem ganha menos. O melhor que nós podemos dizer é que talvez, se for muito mitigada, não fique pior. Não sei se é essa a ideia das duas taxas do que está agora, mas na verdade quem vive do seu trabalho nunca fica, não ganha nada com isso. E houve até um estudo que foi feito, na altura a proposta teria um custo fiscal de 3.500 milhões de euros, que se concentravam sobretudo nos 60% dessa borla fiscal, ficaria para os 4% mais ricos. E bem, não é assim. O Bloco de Esquerda tem outra visão sobre os impostos. Nós achamos... E o que é que os portugueses ganhariam com novos escalões? Porque penso que é isso que vai ao encontro do vosso programa eleitoral. Conseguimos aliviar os rendimentos de quem vive do seu trabalho. Nós, nos países, as pessoas pagam impostos e com os seus impostos garantem coisas tão importantes como a saúde, a educação, a segurança, o saneamento básico, enfim, Paga um bocadinho menos de a impostos nossa do que cá. vida. Agora, depois o que acontece é que há quem trabalha, paga os impostos sobre o seu salário, sobre a sua pensão, quem vive dos rendimentos do trabalho, e há uma grande injustiça na tributação de outros rendimentos que, não sendo rendimentos do trabalho, não pagam a sua justa parte. E isso faz com que sejam sempre os mesmos a ter todo o esforço para responder às necessidades da economia coletiva. Mas a quem é que iria desagravar este imposto? Nos escalões que tem aos previsto. chamados rendimentos, aquilo que costumam ser os rendimentos, os chamados rendimentos médios do trabalho, ficariam desagravados com mais escalões, permitindo-se cobrar impostos a quem ganha mais. Há também outras matérias que interessam ao Bloco de Esquerda, como, por exemplo, o IVA. Nós achamos que é importante mexer no IVA. Um deles, que é para nós prioritário, é, por exemplo, o IVA da energia. A energia tem agora uma taxa de IVA para uma parte muito pequena, que é reduzida, mas, na verdade, a maior parte da energia continua a ser tributada a taxa máxima e nós queremos descer, porque isso é importante e é assim que a economia pode mexer. Eu tenho ouvido dizer muitas vezes que, enfim, a carga fiscal é muito alta em Portugal. Nós estamos a meio da tabela da OCDE, em 18º lugar. A Dinamarca, por exemplo, está 10 pontos acima de Portugal na carga fiscal, digamos assim. E, bem, nós não nos importávamos muito de ter o rendimento da Dinamarca. Basta ter as políticas da Dinamarca. Às vezes Catarina, o que acontece é como é que se gasta o dinheiro. E quando vão 20 mil milhões de euros para a banca, aí sim temos um problema. Mas, Rosa, bem sei que conduz o debate, mas é uma matéria que eu gostaria de introduzir. Temos agora de falar do salário mínimo, que também é uma matéria que vai ao encontro de algumas propostas do Bloco de Esquerda, mas eu começaria novamente pelo João Coutinho de Figueiredo, até para nivelarmos aqui os nossos tempos. A Iniciativa Liberal está claramente contra a subida do salário mínimo. 705 euros, assim é que é. Já vos parece um valor que garanta uma vida digna? Eu não queria corrigir, mas nunca manifestamos completamente contra o subida do salário mínimo. O que nós manifestamos contra, com toda a frontalidade, é a existência de um salário mínimo, que é uma coisa bem diferente. Porquê? Obviamente que, havendo salário mínimo nacional e ele sendo fixado, deve ser fixado no contexto da concertação, com as ponderações que isso implique e com a negociação que isso implique. Porquê é que defendemos que não deve haver salário mínimo nacional? Porque os países, por exemplo a Dinamarca, que a Catarina gosta de citar aqui neste contexto, há muitos países com muito desenvolvimento na Europa que não têm um salário mínimo nacional. Têm salários mínimos setoriais, têm salários mínimos regionais, mas não têm salários mínimos nacionais. E porquê é que isso é importante? Porque a realidade das indústrias e das regiões dentro dos países não são as mesmas. Mas como é que isso se aplicaria à realidade de Portugal? Da mesma forma como se aplicou à realidade desses países, basta decidir que não temos um salário mínimo nacional. Aliás, em rigor, em Portugal hoje há 2 salários mínimos nacionais, um salário mínimo nacional para a iniciativa privada e um salário mínimo nacional mais elevado para a função pública, que também tem uma idade de reforma mais baixa, que também tem acesso à pré-reforma noutras condições. Portanto, há de facto um país e 2 sistemas. Mas para não meter esse assunto agora aqui na conversa,
A existência de um salário mínimo nacional é limitativo da liberdade que algumas regiões, por exemplo, poderiam ter de se quererem tornar mais atrativas para a fixação de pessoas, e isso tem sido evidente, por exemplo, em Portugal. Boa parte da coesão territorial que não existe e que tantas pessoas se queixam tem a ver com a impossibilidade das regiões gerirem o seu próprio conjunto de atração, seja ele salarial, ou fiscal, ou de condições, ou de infraestruturas. Tudo isso junto produz um cenário que pode ou não tornar uma região, um município, uma cidade mais atraente em relação a outras. Catarina Martins, o salário mínimo nacional subiu 40% desde 2015, as contas são do Primeiro-Ministro, mas no mesmo período o salário médio subiu apenas 10%. O Bloco de Esquerda propõe um aumento de 10% do salário mínimo ao ano, na proposta que agora apresenta. É sustentável continuar a aumentar o salário mínimo, que cada vez se aproxima mais deste salário médio? Aumentando 10% o salário mínimo nacional durante uma legislatura, acabaríamos a próxima legislatura com o salário mínimo em Portugal, à semelhança do salário mínimo em Espanha. Eu continuo com o mesmo problema. Eu não sei o que é que propõe a Iniciativa Liberal sobre o salário mínimo. O que eu sei é que a Iniciativa Liberal propôs em tempos acabar com o salário mínimo nacional e não havia nem setorial, nem regional, havia nem nada. Salário mínimo havia municipal. salário mínimo municipal, que era uma forma de fazer dumping contra os salários e destruir os salários Isso não é verdade, em não Portugal. leu bem, Catarina. É o que estava no programa não e é o bem. que apresentaram. Agora nem sequer o programa tem, dá a ideia de que a Iniciativa Liberal se lança para as coisas sem as pensar e depois, eventualmente, veremos o programa que sai. Mas, Rosa, Mas acabou por ainda não responder à minha pergunta. Sim, e o Bloco de Esquerda tem o programa de subir o salário mínimo e alterar a legislação laboral para permitir que o salário médio suba. Aliás, tenho explicado várias vezes. Agora, há aqui um elefante na sala neste... Como é que vai subir o salário médio, se não se importa que eu lhe pergunte? Por alteração da legislação laboral. Mas Como se não é que me isso faz? importa... Ouça, Por decreto? pagando as horas extraordinárias como devem ser pagas, tirando as medidas da Troika. Eu bem sei que trabalhou com o governo da Troika, que derrotou direitos básicos dos trabalhadores e fez das maiores compressões salariais de que Portugal tem memória. Mas eu luto para recompor legislação laboral e recompor salário. Portanto, mas se me permite, não. há aqui um elefante no meio da sala no nosso debate. Bem, a Iniciativa Liberal não tem programa, portanto nós temos de falar do que defendem. E nós estamos, neste momento, a viver um momento num mundo particular, que é o momento de uma emergência sanitária que tem 6 milhões de mortos no mundo. Em Portugal morreram 19 mil pessoas. E a marca da Iniciativa Liberal, para usar as palavras do Dr. Coutinho Figueiredo, neste período, foi votar contra todas as medidas, ou quase todas as medidas, sanitárias. E disse mesmo que as medidas sanitárias eram, e eu espero estar a citá-lo bem, se estiver a citá-lo mal, me corrigirá, sentia-se num estado policial, o que é extraordinário. Não me recordo nada disso. Na verdade, mas recorda-se ter votado contra todas as medidas. Todos os estados de emergência, sim. Estados de emergência, sim. E o que é Com extraordinário... exceção do primeiro, aliás, que houve abstenção. O que é extraordinário é que o fez por considerar que os negócios não podiam parar. Morreram 19 mil pessoas em Portugal com uma pandemia que hoje, felizmente, tem uma vacina e hoje, felizmente, temos meios melhores para lidar com ela, mas que ainda continua cá. E a pergunta que eu coloco é em que é que não termos medidas sanitárias teria poupado alguma das 19 mil vidas que nós perdemos. João Coutinho Figueiredo pode já responder a esta questão deixada aqui. É uma forma típica de debater no Bloco de Esquerda, está a deturpar absolutamente aquilo que for a posição política da Iniciativa Liberal. Não votámos contra nenhuma medida restritiva, votámos contra estados de emergência e votámos, e até estranho que o Bloco de Esquerda não tenha votado também contra, porque impunham limitações à liberdade das pessoas, a começar na liberdade de deslocação, a passar pelo direito à greve, obrigava as pessoas a estarem disponíveis para serem mobilizadas para qualquer emprego, com qualquer pagamento, e isto constava dos decretos de estado de emergência. Foi contra esses excessos que votámos contra e com muito orgulho o fizemos, porque não havia ninguém que defendesse aquilo que era uma autêntica sobre-reação relativamente às medidas que estavam a ser tomadas. E sempre defendemos, Catarina Martins, faça a sua justiça, sempre defendemos que, com base em dados e base em ciência, todas as medidas que se mostrassem eficazes deviam ser tomadas e nunca nos opusemos a nenhuma delas. Esta é a verdade dos factos.
Não me venha dizer que, como ouvi num tweet do Bloco de Esquerda, que a Iniciativa Liberal teria morto pessoas se tivesse aplicado a sua política. Porque discutir e usar mortes de pessoas, lamento, mas não é fazer política séria. Porque aí tínhamos que ir buscar quantas pessoas morreram por não terem tido assistência por patologias não Covid. Qual foi o excesso de mortalidade? Ainda hoje não sabemos. E, portanto, o SNS, que o Bloco de Esquerda tanto se gaba de ter salvo não sei quantas vidas, não foi capaz de responder àquelas emergências, ao contrário da maior parte dos países liberais, que o conseguiram fazer porque têm sistemas de saúde muito mais robustos e não dependem só do Serviço Público de Prestador de Cuidados de Saúde. Portanto, eu não quero deixar qualquer dúvida neste debate que a Iniciativa Liberal sempre teve uma postura responsável relativamente às medidas que efetivamente funcionaram. E tanto é assim que hoje se vê, pelas medidas anunciadas hoje pelo Governo, que aquilo que há muito tempo temos vindo a dizer, que é preciso que o equilíbrio que sempre dissemos que era fundamental entre a economia e a saúde pública fosse atingido mais perto do lado da vida das pessoas, não só da económica, mas também da social, porque há problemas de saúde mental associados a esta pandemia, como bem sabe, que são quase tão graves como os problemas económicos que estamos a viver também, e esse equilíbrio finalmente está a começar a ser atingido, infelizmente, várias semanas depois da Iniciativa Liberal já ter pedido que essas restrições fossem relaxadas. Não me respondeu ao seguinte: é em que é que nós, não termos tido as medidas, tinha ajudado a seja o que for? Mas isso parte do princípio que eu votei contra as medidas, isso não é verdade? Não, votou contra o estado de emergência. Veja bem, mas repara, hoje temos medidas restritivas e não temos estado de emergência. A Iniciativa Liberal fez um arraial contra a necessidade de haver medidas sanitárias e todos nós nos lembramos disso. E é extraordinário, porque a Iniciativa Liberal fez da irresponsabilidade a sua propaganda. É, aliás, um caso único, porque, por exemplo, os liberais estão no governo da Holanda e decretaram um confinamento. Os liberais estão no governo da Alemanha e querem passaporte sanitário. A Iniciativa Liberal em Portugal aproveitou para fazer da irresponsabilidade propaganda porque sabia que ninguém ia acompanhar e sabia que era preciso proteger pessoas. Porque todos os problemas que nós tivemos, e foram muitos, e eu não digo que não foram, têm a ver com uma pandemia que os médicos não conheciam. Quando começou, ninguém sabia o que havia de fazer. E os deputados no Parlamento também não sabiam o que fazer, mas sabiam que tinham uma prioridade, que era proteger a vida das pessoas. E o que a Iniciativa Liberal tem de explicar às pessoas, o que é que deixar as lojas ou as discotecas abertas tinha poupado algumas das vidas, porque não tinha. Na verdade, o que a Iniciativa Liberal fez João Coutinho Figueiredo, foi aproveitar para depois avançarmos para o próximo tema. A irresponsabilidade eu acho que parte de uma premissa errada de que a Iniciativa Liberal se opôs às medidas restritivas, o que não é verdade. E o que nós dizemos é que, quando um dia se fizer o balanço daquilo que foram estes 2 anos de pandemia e, se calhar, os 2 ou 4 ou 6 anos posteriores à pandemia, vamos ver que os danos causados à saúde das pessoas, às patologias que não foram tratadas, aos diagnósticos que não foram feitos, à saúde mental que não foi acompanhada, vamos ver se foi tão bem sucedida assim a aplicação destas medidas restritivas. Cá estaremos para ver, provavelmente noutras. Mas eu gostava de chamar, já que trouxe assuntos à colação, Catarina Martins, vamos já que trouxe avançar assunto à para colação, o assunto da saúde, que é um assunto que interessa a toda a gente, sobretudo às pessoas que estão lá em casa. Responde a estas questões. João Coutinho Figueiredo, querem desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, como acusa o Bloco de Esquerda? Eu acho que é quase o inverso. Quem não tem qualquer disponibilidade para reformar o Sistema Nacional de Saúde vai ser responsável pela sua implosão, pelo seu colapso, e mais, quem não deixa que o Serviço Nacional de Saúde se modernize e se torne efetivamente capaz de responder às necessidades de saúde das pessoas, é o melhor amigo dos negócios privados da saúde. Porque se Portugal tem hoje quase 40% das pessoas que recorrem a seguros privados, isso só é possível e só é necessário porque o SNS não responde à sanidade das pessoas. É uma das taxas mais altas da Europa. Porquê? Porque o Serviço Público de Saúde, que devia ser de acesso universal, não é mais do que acesso universal a listas de esperas infindáveis, a tratamentos que não são feitos, a diagnósticos que não são feitos, e isto não é possível de ignorar, e ninguém pode, o Bloco de Esquerda não pode querer que uma pessoa fique à espera meses para ser atendido por qualquer necessidade de saúde que tem, em vez de recorrer a um sistema onde pode ser atendido em semanas, como é atendido na maior parte dos países onde os modelos que a Iniciativa Liberal defende estão implantados. Eu trouxe um mapa da Europa onde a azul estão os países que têm sistemas de saúde como aquele que nós defendemos.
Portanto, não são propriamente poucos. E em todos eles podemos ver que os resultados do combate à Covid foram muito superiores do que foram em Portugal e não deixaram pessoas para trás como o nosso SNS deixou. E não vale a pena o Bloco vir dizer que o SNS respondeu muito bem, porque no vosso programa está que temos que salvar o SNS. Não se pretende salvar alguma coisa que esteja em muito boa condição. Algum problema há. E, portanto, do nosso ponto de vista, é fundamental, e somos o único partido que diz isto com toda a clareza, reestruturar profundamente o SNS. E não vai, com certeza, vir aqui dizer que é para defender os negócios privados da saúde, porque eles hoje é que estão a ser defendidos, porque têm um Serviço Nacional de Saúde que não funciona e as pessoas recorrem ao privado, mesmo aqueles que com muita dificuldade o conseguem fazer. António Costa disse que nos últimos 6 anos o quadro do Serviço Nacional de Saúde foi reforçado em 28 mil profissionais. Uma das propostas do Bloco é a entrada de 18 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, para as mais diversas áreas. Que custos é que tem este reforço que propõe no vosso programa? Bem, vai ter o custo que tiver, muito sinceramente. É indiferente o valor do custo. Como teve durante a pandemia, e é assim mesmo. É assim mesmo. Eu, aliás, fico chocada quando, por exemplo, vejo que há dinheiro para a saúde suplementar que não foi executado. Como sabe, o SNS em Portugal não fecha a porta a ninguém. Tem problemas de resposta, já lá vou. Mas não fecha a porta a ninguém. Não diz, o orçamento já acabou e, portanto, agora o senhor vai para casa porque não vai ter o tratamento que precisa. Não. O SNS acolhe quem precisa de tratamento. E não tenha nenhum problema. Porque em Portugal, o problema não é se os privados são chamados ou não. Sempre que é preciso a contratualização com os privados. Então, porquê é que há listas de espera? De tal ordem que os hospitais privados têm 50% das receitas garantidas pelo Orçamento do Estado e os laboratórios privados 70% das receitas garantidas pelos cofres do Estado. Agora é preciso mudar o Serviço Nacional de Saúde, sim. E o Bloco de Esquerda tem trabalhado incansavelmente para o mudar, para que os seus profissionais trabalhem lá e queiram lá ficar, e queiram ficar lá com condições, para que os meios complementares de diagnóstico estejam nos centros de saúde, para que haja um centro no utente e, portanto, uma prevenção da saúde, que é fundamental e que tem falhado. Mas queria lhe dizer uma coisa. A Iniciativa Liberal percebeu que não podia defender o sistema americano, porque a maior causa de falências nos Estados Unidos é precisamente as dívidas da saúde. E então tem vindo a falar de outros sistemas europeus que, de facto, são sistemas fortemente financiados pelo Estado, têm uma gênese ligeiramente diferente da do SNS, mas, na verdade, são sistemas públicos de garantia de cuidados de saúde. Nunca dissemos o contrário. E eu chamo a atenção para o seguinte. Vá ver com cuidado os indicadores da saúde. Por exemplo, na Alemanha, que é a economia mais forte da União Europeia. A Alemanha tem indicadores que não são assim tão diferentes de Portugal. Tem, por exemplo, no que diz respeito à mortalidade neonatal, indicadores um bocadinho piores do que Portugal. E as listas de espera, como é que são? E gasta o triplo de Portugal na saúde. E, portanto, se me pergunta se Portugal deve gastar mais na saúde, eu digo-lhe que sim. Mas se a ideia da Iniciativa Liberal é que nós deixamos de ter um Serviço Nacional de Saúde articulado, que coopera, para que as pessoas vão comprar o serviço que precisam, aqui e ali, sem articulação dos cuidados de que precisam. O que a Iniciativa Liberal está a falar não é da garantia da saúde à população. O que está a falar é da garantia do negócio privado da doença. Eu já sabia que e ia dizer aqui isto. eu devo dizer que acho extraordinário. Catarina Martins, vamos só deixar o João Coutinho Figueiredo responder Não, já às sabia que ia ideias dizer isso, que e deixou. exatamente Eu o contrário. gostaria de guardar os minutos finais para falarmos de educação. E a mim não me preocupa nada que um sistema de saúde a funcionar como deve ser custe mais alguns porcentos do PIB. Acho que é das funções... Tem de custar mais. Precisa mas não é o investimento. triplo. A Alemanha, desculpe lá, mas não é o triplo. Quem propõe um sistema alemão é a Iniciativa Liberal, um sistema não é o Bloco. holandês, mesmo neste período de pandemia, ou podemos recuar a 2019, se for considerado um ano mais comparável, mais normal, sem pandemia à mistura, as diferenças de percentagem do PIB gasto em saúde não chegam a 1%. Portanto, é perfeitamente comportável no esquema de que funciona em Portugal e mais, a qualidade de serviço que produz em relação àquilo que hoje se verifica, não só em redução de listas de espera, mas também na inovação e na medicina preventiva que este sistema incentiva, é incomparavelmente melhor e, portanto, quem não quer mexer neste sistema, quem se exige que ele continue 100% público, quem não tem qualquer vontade de o reformar, é quem está a contribuir para a implosão deste sistema e a fazer um enorme favor aos privados, porque assim, com esta concorrência, de facto, os privados terão sempre vantagem e essa não é certamente a nossa
a nossa Falemos intenção. agora nos instantes finais de educação, é um tema que enfrenta desafios colossais pela frente. Catarina Martins, não deveria ser dada a liberdade de escolha na hora de se escolher a escola, como defende o seu par neste debate? Na saúde, como na escola e um pouco como tudo o resto, a questão da iniciativa liberal não é a liberdade de escolha. É, de facto, colocar o Estado a financiar vários negócios. Vamos financiar o negócio privado da saúde. Vamos financiar o negócio privado da educação. É interessante, porque a iniciativa liberal, que não gosta nada do Estado, depois quer uma espécie de Estado papá para pagar os negócios de toda a gente. Mas sobre a educação, há um pormenor do programa de 2019 da iniciativa liberal que eu acho que vale a pena debater, até porque ainda vai a tempo, enfim, de pensar nisso se estiver no programa, que é o facto de sugerir que Portugal vai deixar de financiar o ensino superior público e vai empurrar os estudantes para créditos a 30 anos com juros 3% mais spread para financiar integralmente os seus estudos. Nós no Bloco trabalhamos para descer as propinas. A iniciativa liberal não só quer reverter esse processo, como quer pôr os estudantes a pagarem integralmente o custo do ensino e a ficarem endividados para o resto da vida. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e é uma catástrofe. Fica muito cara a iniciativa liberal para a geração mais jovem deste país. Ainda por cima, um país cujo maior déficit da sua economia é mesmo as qualificações e é por isso que é aí mesmo que nós devíamos apostar. Eu gostava muito de responder a este tema da educação, mas não quero deixar acabar o debate sem falar do meu principal foco nesta campanha, que é o crescimento económico. O crescimento económico que devia ser a principal preocupação de todos os partidos e só nós a gostamos a pôr na primeira linha da agenda. Acho importante também falar de educação. Que é um problema estrutural o Bloco de Esquerda da nossa sociedade. Tem zero propostas sobre crescimento económico. Aliás, eu gostava de saber qual é o modelo económico que o Bloco de Esquerda defende e qual é o país onde esse modelo económico produziu algum resultado parecido com aqueles que diz que querem atingir. Portanto, o que é que se vê? O Bloco de Esquerda devia hoje ser conhecido mais como o bloqueio de esquerda. Bloqueia as reformas, bloqueia o crescimento, bloqueia o futuro, sobretudo dos jovens que, pelo sistema fiscal que tivemos aqui a discutir, pela falta de oportunidades de educação que estávamos a começar a discutir e pela falta de desenvolvimento económico, não têm futuro em Portugal e imigram em números crescentes. E isso é um drama para um país que precisa de tanta gente qualificada, é um drama absoluto. Portanto, há de facto muitas diferenças entre o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Não é só no desagravamento fiscal que já discutimos, é nesta vontade de dar de facto a Portugal uma muito maior oportunidade de crescimento e é aquelas gerações que estão a começar a entrar na vida ativa, possibilidades de fazer a sua vida em Portugal e subir na vida em Portugal. Já viu, a quem começa a vida... E isso o Bloco de Esquerda, lamento dizer, não consegue fazer. Até nos impostos que propõem, esta tem que dizer, contei cerca de 11 ou 12 impostos que no programa do Bloco são criados ou aumentados. E há 3 deles que têm a ver com novas atividades que a juventude abraçou rapidamente. A taxa Netflix, a regulação das plataformas tipo TVDE ou de entregas. João Figueiredo, vou-lhe pedir para concluir para que a Catarina Martins possa que o Bloco de Esquerda, que em tempo já foi um partido debate. querido pelas camadas mais jovens, hoje em dia perdeu completamente esta capacidade de ser um farol para aqueles que querem um Portugal mais moderno e onde seja de facto possível concretizar os seus projetos de vida. Sabe que formas digitais de especulação financeira ou formas novas de exploração laboral não passam a ser moderninhas. Tem que ser taxadas. Não, podem ser especulação e podem ser exploração na mesma. Bem, e o que a iniciativa liberal oferece aos jovens é começarem a sua vida com um crédito monumental em cima para poderem estudar, se não forem milionários. É pagarem rendas num mercado desregulado que não conseguem pagar e trabalharem sem regras, nem sequer regras salariais e, portanto, com salários muito baixos. Essa ideia de um Portugal em que só alguns têm oportunidade e a generalidade é completamente abandonada. É uma ideia absurda, velha. E não é a nossa. Iniciativa Liberal pode fazer da irresponsabilidade propaganda, mas não tem nenhuma ideia que permita a alguém construir aqui vida. E nós não desistimos do nosso país. Sugiro-lhe finalmente que leia o nosso programa, talvez encontre lá as propostas. Eu tentarei ler o seu. Não sabe ler o nosso, mas terá que ter um bocadinho mais tempo. Chegamos ao fim do nosso tempo. João Coutinho Figueiredo, Catarina Martins, obrigado aos dois. O próximo debate na SIC Notícias é já amanhã, a partir das 6 da tarde. Contamos novamente com o Presidente da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, e também a líder do PAN, Inês Sousa Real. Boa noite.